Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Olá, eu sou a Lady. Eu sou o Diego. E esse é o nosso canal Proposicrais, bem-vindos mais uma vez. Bem-vindo! Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer. O celular tá torto. Nossa. Agora tá torto pro outro lado. Aí, acho que agora tá bom. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer pra quem já tá curtindo, compartilhando, ajudando a gente, comentando. Desde já, ativa o sininho, dá o seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe com o que você quiser também. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho da nossa história, de como que a gente chegou até aqui. Até agora a gente falou aqui no canal sobre as coisas que a gente quer fazer daqui pra frente, as coisas que a gente quer mostrar pra vocês, mas eu acredito que vocês precisam saber. Enfim, de uma forma bem resumida, a gente vai contar pra vocês, só pra vocês conhecerem um pouquinho melhor. Eu era de uma igreja, acabei mudando pra uma outra por alguns motivos. E nessa igreja, é a igreja que eu frequento atualmente, assim que a gente chegou, a gente foi muito bem recebido, por sinal. E uma das pessoas que me recebeu muito bem foi a sobrinha do Diego, que até na época eu não sabia que era a sobrinha do Diego. E aí a gente se tornou muito amigas, muito parceiras, até hoje a gente é. Logo, um pouquinho depois de que eu cheguei, o Diego chegou na igreja, mas até então eu não guardo fisionomia muito bem. Então eu não sabia quem era ele. Ela não gostou de mim, ela não gostou de mim. Aí então eu não sabia quem era ele. Aí ela falou, viu, meu tio, tá, não sei o que. Acho que até cheguei a procurar no Facebook, porque ela tinha me falado, mas até então eu não tava na vibe, assim, eu tava bem de boa, uma época bem de boa. E aí, não demorou muito, não sei se foi na mesma semana ou na outra semana, ele viu meu número no grupo de jovens da igreja e me chamou no WhatsApp. Enfim, e aí a gente começou a conversar, nossa amizade foi muito intensa logo do começo. Assim, a gente conversava muito, muito mesmo. Só que era uma amizade muito mais virtual do que uma amizade pessoalmente, assim, uma amizade pessoal. O Diego, ele era muito tímido. Ele era muito vergonhoso, então pessoalmente a gente mal se falava. É verdade, eu era muito tímido. Logo que eu cheguei na igreja, eu vim de uma vida muito sofrida, né? Eu tive depressão durante muito tempo, fiquei muito tempo trancado. Logo que eu cheguei na igreja, eu tava sendo reinserido na sociedade. Então, dentro de mim tinha um vulcão de emoções, cara. Era uma coisa difícil até porque eu tinha picos, né? Eu tinha crises, eu passava por momentos duros e os meus amigos acabaram passando por isso comigo. Então, ali naquele começo truculento foi bem difícil mesmo. Aí conforme o tempo foi passando, Deus foi dando graça, uns 6 meses depois, mais ou menos, eu comecei a dar uma endireitada assim. Claro, o processo se estendeu ainda um bom tempo depois, mas uns 6 meses depois eu comecei a dar uma melhorada, digamos assim. E nesse meio tempo, eu acabei vendo a Lady, né? Aquela gatinha ali, bonitinha e tal, da mocidade e tal. Um interesse, né? E tal. E aí a gente foi se aproximando. E eu me lembro que muitas coisas que, igual eu falei pra vocês, das crises, de atitudes e coisas que aconteceram no começo, sim, eu me arrependo hoje, sim. Coisas que tipo assim, eu não deveria ter feito naquele tempo. Enfim, mas Deus deu graça. E depois disso, eu lembro que a gente começou a conversar mais, né? Nós sempre fomos amigos, né? Sim, assim, eu não sabia dessa fase que o Diego passava, eu não conhecia a história do Diego. Do nada, assim, às vezes a gente tava conversando, ele brigava comigo, sumia, aparecia uns 2 dias depois como se nada tivesse acontecido. E eu falava, ok, né, beleza. E aí, com o tempo, eu fui identificando algumas características, fui tendo conhecimento da fase que ele passava, mas mesmo que ele ainda dava algumas investidas e eu não tava na vibe... Altos fora. Ele era um amigo que eu gostava muito de conversar, eu gostava muito de ter ali, eu sabia que a qualquer momento do dia eu poderia conversar com ele, assim, ele me ligava, a gente ficava horas e horas conversando. E a gente falava bastante. Uma coisa que contou muito pra gente ficar junto também foi o hashtag #AceitaLady. Foi. Na verdade, foi uma campanha que os nossos amigos fizeram, assim, tipo, meio que eles ajudaram muito, né? A minha sobrinha ajudou a gente muito, né? Tiveram mais amigos também que nos ajudaram bastante nas investidas, tal, que eu fazia a ela. Então, às vezes, eles saíam de casal, convidavam a gente pra ir junto. Às vezes, iam no cinema, convidavam a gente pra ir junto. Aos poucos, né? Água mole, pedra dura, pá...
Nem era tanto assim. Ah, foi sim. Mas enfim, a nossa amizade, ela levou aí um ano mais ou menos, eu acho. E aí no finzinho, aí a gente começou a trabalhar juntos, então o nosso trabalho exigia que a gente tivesse um pouco mais de contato. Foi aí que eu comecei a olhar pra ele com um jeitinho um pouco diferente. Depois que eu fiquei sabendo que ele falou que era a última tentativa dele. Ele falou pra ele mesmo que era a última tentativa dele. E eu, sem saber, foi bem na época que eu falei, não, vou dar uma chance. Imagina se eu não tivesse dado, gente, era a última. A gente entrou num propósito de oração, decidiu que a gente ia realmente passar por um relacionamento sério e aí a gente começou a namorar. E o namoro foi muito legal, a gente teve a experiência de trabalhar junto no namoro. Largamos Sim. o que a gente tava fazendo, montamos um negócio próprio, assim, tipo, Sim. rapidão. Assim que a gente começou a namorar, a gente já largou o que a gente fazia, começou a trabalhar juntos e o negócio deu super certo. Acho que foi um dos motivos que fez a gente amadurecer bastante, em vários sentidos, né? Sim, eu lembro que a gente chegou a ganhar um bom dinheiro com o negócio, mas aí veio pandemia, vieram outras coisas, o negócio começou a desacelerar e tal. Durou o tempo que tinha que durar. Ele foi ótimo. O tempo que ele durou foi excelente pra gente, na verdade. Nós fizemos um bom dinheiro nesse meio tempo, foi um bom preparo pro casamento, né, amor? Sim. Foi um bom preparo pro casamento. E aí Deus foi abençoando e estamos aqui. Aí na verdade ficou nessa amizade um ano. Aí depois de um ano que a gente começou a namorar, a gente se casou, que foi em 2020. Até então a gente tinha marcado casamento com a cerimônia, tudo certo, a festa. Mas aí por conta da pandemia, todos os nossos planos tiveram que mudar. A ordem das coisas inverteram totalmente. A quantidade de pessoas do casamento teve que ser alterada, né, amor? Sim, porque totalmente. foi totalmente alterado. Na verdade, nós fizemos um plano de início, aí a gente percebeu que não ia dar pra fazer aquilo, aí a gente fez uma alteração, depois a gente foi adequando, até que foi um casamento no meio da pandemia. Não foi no meio... Teve que acontecer no meio da pandemia, mas quando a gente casou mesmo, que era pra data que o nosso casamento tava marcado, era bem no ápice da pandemia, onde as pessoas não podiam praticamente sair de fazer casa. nada naquela época. E aí a gente cancelou aquela data e fez em outra data futura. A gente casou no civil, casou no cartório. Isso, a gente casou no civil, no cartório, tô falando da festa. Aí, tipo, a festa... As pessoas não vão entender, vão achar que a gente não era casado. É verdade. Então, nós casamos no civil, no cartório, viemos morar juntos e depois de um ano... Depois de um ano, a gente conseguiu agendar a data pra fazer a cerimônia e a festa. Só pras pessoas mais íntimas. Mas, de qualquer forma, tudo isso que aconteceu com a gente viu a mão de Deus em tudo e a gente só sabia... Assim, até hoje a gente tem a certeza que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. É verdade. E a gente não tem nada pra reclamar em relação a isso. Mas assim, o que a gente tira muito assim de experiência hoje é o tanto que a gente amadureceu, o tanto que a gente cresceu um com o outro, né, amor? Tanto quanto ao negócio, quanto às experiências que a gente viveu juntos, experiências pessoais, experiências com Deus, foram uma atrás da outra, assim, que a gente não consegue explicar até hoje, mas que tudo foi exatamente pra que a gente estivesse aqui, hoje onde a gente tá. É isso aí. E fica a lição, não desistam das gatinhas que vocês gostam. Gente, ele conta assim, mas não foi bem assim, não. Foi sim. Mas Altos fora. enfim. Mas enfim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa relacionada a gente, assim, é que a gente tenta resumir o mais curtinho possível da nossa história. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade a respeito, né, do que a gente já passou, do que já aconteceu, pra quem conhece a gente aí, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder. Quem sabe fazer uma parte 2, acho que não tem necessidade, mas quem sabe, né? Às vezes a gente esquece de muita coisa. É isso aí. Essa é um pouquinho da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado mais uma vez. Além de já agradecer no começo pelo apoio de vocês, obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo!